Legal. Pronto, começamos. Então, nós vamos começar, a gente continua, tá? Se tiver dúvida, pergunta, né? A gente vai tentar abrir o máximo o leque aqui para poder entender o livro, não só de Jeremias, mas a Bíblia como um todo, né? Então, nós vamos abrir o máximo, tá bom? Para a gente começar, eu te convido a orar. Ora para a gente aí, Clélia, por favor. Vamos lá, né? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor vem em socorro das minhas dúvidas, das coisas criadas na mente. Obrigado pela vida do pastor Fernando, pela vida do Cuquinha que está aqui conosco, e que nós possamos, Senhor, conhecer realmente a Tua palavra, a Tua vontade sobre nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco em todos esses estudos. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, vamos nós. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá lá. Estamos vendo? Tranquilo? Tá vendo? Tá vendo? Sim. Legal. Então vamos nós. Jeremias ele é conhecido como o profeta chorão ou o profeta das lágrimas, né? Então, a gente, quando vai analisar um pouco a vida dele, nós vamos entender por que ele é conhecido dessa maneira, né? Nós fizemos um estudo na vida do Jeremias, partindo de uma interpretação literal do que diz o livro dele. Por quê? Porque é o jeito mais seguro da gente aprender a vida dele. Nós não vamos fazer uma interpretação alegórica. Quando ele disse isso, ele queria dizer aquilo, ou talvez ele quisesse dizer aquilo outro. Não, nós somos naquilo que está escrito na palavra, que é o jeito mais seguro para a gente aprender, tá? E aí nós vamos ver uma série de coisas e alguns detalhes que são importantes para a gente conhecer não só a vida de Jeremias, como também a Bíblia como um todo, certo? Quando a gente fala de Jeremias, a gente lembra que é o livro que tem uma maior descrição de um profeta, são 1.364 versículos. Quer dizer, é o livro mais completo que tem, então tem muito material para a gente aprender sobre a vida de Jeremias aí. Ele é o profeta que tem mais detalhe, não tem um outro profeta na Bíblia que tenha tantos detalhes, e isso facilita a nossa vida, né? Facilita a nossa vida para que a gente possa entender todo aquele pano de fundo onde que o livro dele foi escrito, tá? Deus chamou Jeremias e deu uma série de visões que ele transmitia para o povo. E essas visões, em determinado tempo, ele ditou para Baruque, que foi quem escreveu essas visões. Olha, que diz o texto, ó. Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias, enquanto Jeremias ditava para ele todas as profecias que o Senhor lhe tinha dado, Baruque as escrevia no rolo. Tá? Então, a gente já sabe que Jeremias recebeu de Deus a visão e depois ele ditou para Baruque e Baruque, então, escreveu o livro. Até aí está tranquilo? Dúvida? Tá certo? Aqui é aquilo que nós começamos a conversar agora há pouco, Lélia. Por que Deus falava com Jeremias? Parece que ele tinha um sentimento. Na realidade, ele tinha mesmo. O problema do Jeremias pode ser resumido numa palavra. Jeremias amava Deus. Amava profundamente Deus e não queria se distanciar de Deus. Mas Jeremias também amava o povo dele. E ele sabia que o povo dele estava vivendo um momento que não agradava a Deus. Então, qual que era o grande dilema de Jeremias? O grande dilema dele era: ou eu sirvo Deus, ou eu fico com o povo. E Jeremias vivia intercedendo pelo povo. Tanto é que Deus vira para ele e fala assim: Jeremias, não interceda mais por esse povo. Não chore nem faça orações por ele, e não suplique para que eu os ajude, pois não o ouvirei.
Você viu? Entendeu como que a situação era de Jeremias? Ele tinha esse problema, na realidade, que ele precisava, ele estava no meio. Então, por que aconteceu isso? Durante esse período que viveu Jeremias, o povo tinha sido conquistado por várias nações. E o pior, essa reunião com as várias nações fizeram com que o povo viesse a se contaminar. Então, o povo começou lentamente a adorar outros deuses, a ter comportamento de adoração em outros deuses. Se você for ler Jeremias, fala bastante nisso, você vai ver que o povo adorava em lugares altos e embaixo de árvores frondosas. Por que isso? Era costume na época, era costume das pessoas buscar lugares altos como lugares de adoração para adorar o sol, para adorar a lua, para adorar as estrelas. As pessoas iam nos lugares altos para ter um culto especial. E também iam embaixo das árvores maiores, daquelas árvores largas. Seja bem-vindo, Paulo, que Deus te abençoe. E o pessoal também ia embaixo daquelas árvores grandes, frondosas, porque eles entendiam que ali era o melhor lugar para adoração desses deuses da terra, deuses que davam as bênçãos para eles. Isso era, em resumo, era uma adoração a Baal. Baal era um deus que cuidava da agricultura, cuidava do tempo, cuidava da água, e era um deus de fertilidade também. Então, o povo começou a adorar embaixo de árvore, começou a adorar em lugares altos. E isso, fique em paz, querido, e isso acabou contaminando o culto, porque o povo deixou de adorar a Deus. Só que aquele era o povo de Jeremias. Jeremias sabia que o que o povo estava fazendo não estava agradando Deus. E sabia também que Deus não se agradava do povo. Como que ficou Jeremias? Se eu agrado ao povo, eu desagrado Deus. Se eu agrado Deus, eu desagrado o povo. Entendeu por que ele era um profeta chorão? Entendeu por que ele era o profeta das lágrimas? Porque ele não queria abandonar um nem outro, mas não tinha muita solução. Ele estava numa situação difícil durante todo o seu ministério. Tá? E aí a gente continua. Vamos lá. Continuando, então. O amor pelo povo e o conhecimento das consequências fazia Jeremias sofrer, porque ele sabia que o que o povo estava fazendo estava levando para longe de Deus. Olha o que diz o texto. No entanto, amaldiçoou o dia em que eu nasci, ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu a luz. Vê como Jeremias sofria? Ele não queria nem ter nascido para não ver o povo se distanciar de Deus, porque essa distância ia levar uma consequência. E ele fala, maldito mensageiro que disse a meu pai, tenho boas notícias, alegre-se, seu filho nasceu. Ele não queria ter nascido. Porque se ele não tivesse nascido, ele não viu o povo pecar contra Deus e não viu o povo sofrer como consequência desse pecado. Então, isso era um grande problema, um grande trauma para Jeremias no meio do povo, né? Jeremias, ele também era de uma família sacerdotal. O que quer dizer isso? O que quer dizer que Jeremias era de uma família sacerdotal? Seria como ser filho de um pastor de uma igreja? Mais ou menos isso. Ou a família era toda evangélica? Vou falar evangélico porque estamos trazendo para o tempo de agora. Sim, seria exatamente isso? Seria isso. O pai dele era um sacerdote, era um pastor da época, então ele nasceu num ambiente onde ele conhecia a palavra de Deus, onde ele sabia a vontade de Deus, onde o pai dele servia a Deus, né? Mas esse conhecimento fazia ele sofrer, porque ele sabia que Deus não queria outros deuses, mas, ao mesmo tempo, ele viu o povo adorar embaixo de árvores, ele viu o povo adorar nos lugares altos,
Ele viu o povo se prostituir embaixo das árvores. Por quê? E uma das religiões da época, ou melhor, de todo aquele tempo antigo lá, os sacerdotes se prostituíam como uma forma de adoração cultural, né? Em Éfeso, inclusive, tem uma tradição lá que as noivas, na primeira noite do casamento, teriam que dormir com o sacerdote para poder ser estéril, né? Para poder ter filhos, perdão. Então, havia uma prostituição prática, vamos colocar assim. Então, Jeremias, de uma família sacerdotal, sabia o que estava acontecendo e, é claro, não podia compartilhar com isso, né? Não podia continuar com esse sentimento. E como que a gente sabe, por exemplo, que ele era da família sacerdotal? Então, deixa eu colocar aqui, espera aí. Estou apanhando aqui no meu coisa aqui, a gente já vai, espera aí. Como que a gente sabe que ele era da família sacerdotal? Por aqui, ó. Olha o que diz o texto logo de cara. São palavras, logo no Jeremias 1, versículos 1 e 2. Essas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, terra de Benjamim. Veja, ele era filho de um sacerdote, tá? Jeremias também, dentro de uma interpretação literal, ele tinha uma família, ele tinha uma namorada, ele tinha uma noiva, né? Olha o que diz o texto. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. Se a gente for fazer uma interpretação alegórica, o pessoal pode falar que isso é igreja, mas não é o caminho que nós estamos tomando. Nós estamos tomando conhecendo a vida dele. Então, ele tinha uma família, ele tinha uma propriedade, ele tinha uma terra, um sítio, uma chácara, não sei o que ele tinha ali, e tinha uma namorada, aquela a quem eu amo, uma noiva, tá? E por amor de Deus, ele a deixou. Ele não se casou. Olha o que diz aqui, o texto. Então, o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case nem tenha filhos ou filhas nesse lugar. Por que Deus fala isso para Jeremias? Por que ele pede para que Jeremias não case? Porque ele sabia que o povo estava tão distante que ia sofrer as consequências do pecado. E essa consequência do pecado iria fazer Jeremias sofrer. Imagina se ele está vendo seus filhos ou filhas morrerem, né? Olha, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nessa terra e a respeito das mulheres que foram suas mães e dos homens que foram seus pais. Eles morrerão de doenças graves. Ninguém pranteará por eles. Então, Deus pede para que ele não se case como uma maneira de evitar um sofrimento maior, porque ele sabia que o povo tinha um coração duro. Então, Jeremias tinha, nesse chamado, ele tinha sua terra, ele tinha seus relacionamentos, tinha sua namorada, noiva, e Deus falou para ele: não se case. Veja, não é que Deus está punindo, Deus está preservando. Tá? Naquela época, havia uma cobrança muito grande de impostos, né? Porque a terra ela era dominada, quer pela Síria, quer pela Babilônia, quer pelo Egito, uma série de reinados que dominaram a terra e impunham pesados impostos. E o povo tinha que pagar esses impostos. Então, isso acabava desgastando também o povo. Então, recapitulando, ele era filho de um sacerdote, ele conhecia a palavra e a vontade de Deus, ele vivia numa cidade ou no meio de pessoas que estavam desviadas, servindo a outros deuses, praticando coisas que Deus repreendia, repugnava, detestava, e ele sabia que essas pessoas iriam ter as consequências disso. Só que, por outro lado, era o povo dele. Ele nasceu ali. Ele gostava deles. Então, ele olhava para as pessoas e sabia que elas iam se dar mal. Falava para as pessoas, só que as pessoas estavam tão contaminadas, tão envolvidas com o mundanismo da época, que não estavam obedecendo a ele. Então, ele sabia o resultado que vinha pela frente. Até aí, tudo bem? Tem dúvida? Tranquilo? Eu só posso fazer uma observação? Manda.
Nem parece que nós estamos vivendo, que Jeremias viveu isso há sei lá quanto tempo atrás, está tudo igual agora. Vai ficar pior ainda conforme a gente vai estudando a vida dele. Conforme a gente vai estudando, vai ficar pior o negócio aqui, você entendeu? Jesus, tá bom, vamos lá. Porque a gente vai ver que realmente você está certa, né? A gente vai ver que parece que ele está vivendo os dias de hoje. Não mudou nada, né? A ideia é bem por isso aí, parece que não mudou nada. Deixa eu continuar passando aqui, espera aí. Espera que eu apanho nesse negócio aqui, viu? Pronto, vamos lá. Olha o que diz o texto, ó. Desde a nossa juventude, Baal, o deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos, suas filhas. Veja, Baal, aquele deus do mundo, aqueles que serviam, era representado pelas pessoas, pelos deuses da época, pelos governantes da época, que cobravam grandes e pesados impostos. É o que você falou, Clélia, parece que a gente está lendo hoje, né? Mas olha o que diz o texto. Jeremias 38, Deus fala: naquele dia quebrarei o jugo, quer dizer, o peso, a corrente que está sobre o seu pescoço, e deles arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Porque as pessoas vinham, dominavam a terra, cobravam altos tributos, e o povo tinha que pagar, né? Tudo isso por quê? Porque o povo estava desviado de Deus. O povo não queria cumprir a vontade de Deus. Olha que fala aqui ainda, desde a juventude observamos os nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo que trabalham para ter, rebanho, gado, filhos. Como que eles desperdiçavam? Com impostos e adoração a outros deuses. Então, Jeremias via isso no dia a dia, via isso na sociedade, e isso causava um sofrimento em seu coração, né? Olha o que diz o Jeremias 8, de 19 a 22. Escutem o choro do meu povo, pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Se o rei não está mais ali, por que provocaram a minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros? Lembra que eu falei que eles cultuavam embaixo de árvores, que eles cultuavam em lugares altos, que eles se prostituíam, que eles abandonaram a palavra de Deus, e Deus aqui está chamando a atenção. O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou, e, no entanto, não estamos salvos. Baal, uma das divisões, era o deus da colheita. E olha, eles já não tinham mais colheita. Eles não tinham chuva, o verão acabou. E eles não tinham segurança naquilo que eles estavam adorando, né? Mas, mesmo assim, eles não voltavam para Deus. Eles não queriam saber do relacionamento com Deus. E aqui a gente vai ver uma coisa bem legal, porque ele deve ter sido uma pessoa séria, né? Em Jeremias 15, 17, você vai ver que ele afirma que ele nunca sentou na roda de gozadores, de escarnecedores. Ele também era uma pessoa cumprindo o seu dever, ele era uma pessoa comprometida, né? Você vai ver em 15, 11. Mas o mais legal aqui é Jeremias 11, 19. Quer ver? Vamos pegar lá e dar uma olhadinha. Jeremias 11, 19. Olha como que Jeremias era até inocente, né? Eu era como um cordeiro levado para o matador. Não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem e suas palavras, diziam. Vamos derrubá-lo para seu nome seja esquecido para sempre. Ele era muito bom, né? Muito bom. No Jeremias 12, 6, olha que Deus fala para ele. Isso aqui é impressionante, é legal até você destacar, né? Na sua Bíblia, Jeremias 12, 6. Dá uma lidinha aí, você vai dar
vai ver que interessante essa passagem. Jeremias era uma pessoa boa, não via o mal nos outros, sabia que os outros estavam fazendo coisas erradas, sabia que os outros estavam se distanciando, mas olha o que diz aqui, Jeremias 12:6. Até seus irmãos, membros da sua família, se voltaram contra você, conspiraram e se queixam a seu respeito. Olha o que Deus fala para ele. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam as suas palavras. Eu estou lendo na NVT, porque fica mais fácil a gente entender. Deu para a gente entender como que era o perfil de Jeremias? Uma pessoa que confiava nos outros, uma pessoa que acreditava nas pessoas, uma pessoa que queria servir a Deus e via que o povo estava errado e o povo não obedecia o que ele falava. Como que fica, então, esse profeta? Por isso que ele é profeta chorão. Ele sente a dor de Deus, porque ele está vendo o povo errado, e sente a dor do povo que sabe que vai se dar mal, porque está contra Deus. Então, era um conflito constante. Quando a gente for ler e analisar, então, o livro, do começo ao fim, nós vamos ver um conflito constante. Ele sabe o que deve ser feito e tem pena do povo. Ô, pastor, mas o conflito dele é com o povo ou é com Deus? O conflito dele é ele interno. Porque com ele mesmo. Com ele mesmo, porque ele ama, verdade, ele ama Deus e não quer se distanciar de Deus. Ele foi criado naquela família sacerdotal, ele sabe a vontade de Deus, ele conhece a bondade de Deus e sabe que se você se desviar do caminho de Deus, você vai se dar mal. E ele, então, quer servir a Deus. Só que ele tem uma família, lembra que ele tinha uma namorada, lembra que ele tinha um sítio, uma chácara, alguma coisa assim? Então, ali ele tinha o compra e venda, os relacionamentos, sociedade. E ele via que o povo estava fazendo coisa errada e ia se dar mal. Então, como que ele vira as costas para o povo e abraça Deus? Se eram os amigos dele, os irmãos dele, a família dele. Por outro lado, se ele fica com Deus, ele vira as costas para o povo. Se ele fica com o povo, ele vira as costas para Deus. Olha o conflito que ele vive. Então, ele tem que ter um jogo de cintura e um entendimento da situação. Entendeu? Tranquilo? Dúvida, gente? É isso aí, Paulo, é bem atual mesmo. O negócio é bem atual, porque a gente vai lendo e vai vendo que parece que ele viveu ontem, né? Estava vendo o que estava acontecendo. É imposto alto de um lado, o povo se distanciando a cada vez mais, Deus se entristecendo e falando, olha, não vai dar certo. E ele, como profeta, estava falando, estava pregando a palavra de Deus para chamar a atenção do povo, e o povo não estava muito preocupado com isso, né? Isso é uma situação difícil para ele. Vamos lá. O próprio Deus teve que avisá-lo para que não confiasse neles, e o Jeremias, ainda assim, orava, rezava, intercedia pelo povo. Olha o que diz Jeremias 18, 19 e 20. Entendeu? Olha o que ele falava. Senhor, olha para mim, ouve o que dizem meus inimigos. Acaso se pago o bem com o mal, cavaram um buraco para me matar, mesmo eu tendo intercedido por eles e tentando protegê-los da tua ira. Viu? Ele ora, intercede pelo povo e o povo não dá ouvido para ele e ainda o maltrata. O povo ainda por cima quer matá-lo, porque ele está chamando a atenção que o comportamento dele está pecaminoso. É mais ou menos aquilo que a gente vive hoje, né? Se a gente for falar certo comportamento que está aí fora, vão falar que a gente está sendo radical, que falta amor, enfim. Não quer ouvir a palavra como Deus transmite. Então, esse era o problema dele. Isso aqui eu gostaria que vocês pensassem nisso aqui, que chama muito a atenção. Chamou muito a minha atenção e eu gostaria que vocês parassem e tirassem um tempo para meditar. A situação de Jerusalém era pior do que Sodoma e Gomorra. Dá para a gente imaginar nisso? Dá para a gente entender isso? Uma situação
do povo de Deus pior do que Sodoma e Gomorra? Na minha cabeça é meio que inadmissível, né? Mas era o que acontecia lá, como acontece hoje. Olha o que diz o texto. Gênesis 18, 32. Presta atenção. Lembra quando o Senhor apareceu a Abraão e falou, vou destruir aquela cidade? E Abraão, mas se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, o Senhor não fique zirado comigo por eu falar mais uma vez. Suponha que haja apenas 10 justos em Sodoma e Gomorra. O Senhor respondeu, por causa dos 10, não destruirei a cidade. Sodoma e Gomorra. Jeremias 5:1. Corram todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor. Procurem por toda parte, busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Quem era pior? Sodoma e Gomorra, que não tinha 10, ou Jerusalém, que não tinha uma? Entendeu? Entendeu como que era a situação do povo? Como que ele ia conseguir a felicidade dele? Como que ele ia pregar com alegria? Ele conhecia a vontade de Deus. Se em Sodoma e Gomorra não tinha 10 ali, não tem um, você calcula como que era a relação ali. Eles eram muito superficiais. Eles tinham muita... só apresentavam alguma coisa para fora, mas internamente não existia uma adoração. Não existia, exatamente, não existia uma vontade de agradar a Deus. Como que ele vai pregar num lugar desse? Não tem jeito, né? Interessante que, se você for pegar, ele viveu, o ministério dele teve aproximadamente 40 anos. E durante os 40 anos ele enfrentou esse problema. Durante os 40 anos ele pregava a vontade de Deus, tentando interceder pelo povo. E ele tentava, mas o povo não estava interessado. Né? Esse era o grande problema e a grande chave para a gente entender a questão de Jeremias. Olha como o povo falava, essa daí é muito... é extremamente atual, né? Mentiram a respeito do Senhor e disseram, ele não vai nos incomodar, nenhuma calamidade virá sobre nós, não haverá guerra nem fome. Jeremias 5:12. Quando Jeremias falava os problemas, o povo falava, não é assim não, isso não é verdade. Deus é amor. Eu trouxe uma versão aqui que nós não usamos, porque eu achei que foi bem pesada, né? Eu trouxe a versão católica, que é muito pesada. Olha como está na versão católica. Renegaram o Senhor e exclamaram, não há Deus, nenhum mal nos advirá, não veremos a espada nem a fome. Viu a ideia do povo? Viu como o povo, então, se portava? Como que ele ia conseguir, então, ministrar a palavra de Deus? Como que ele poderia ter a alegria no coração diante de uma situação tão difícil como essa? Esse é um plano que a gente vai tendo. Isso é uma visão global que a gente tem do livro. E é aí que a gente começa a entender por que ele sofria, por que ele tinha um conflito dele. E é aí que a gente entende que é muito parecido com o que se passa nos dias de hoje. Né? É extremamente parecido. Outro dia eu estava conversando com o pastor Luiz André, e tem uma frase que as pessoas usam hoje muito, né? E que me incomoda, né? Porque as pessoas, quando você vai chamar a atenção de uma pessoa hoje em dia, ou não nem tanto chamar a atenção,
quando você vai expor uma questão bíblica hoje em dia, as pessoas falam assim, eu não vejo mal nisso. Quando você conversa, olha, tal coisa não agrada a Deus, a pessoa fala, que mal tem? Eu não vejo mal, eu não estou fazendo nada de errado. Isso me incomoda porque não sou eu que tenho que ver se está certo ou errado. Quem tem que ver que está certo ou errado é Deus, né? Só que a gente analisando esse texto, a gente vai ver que esse comportamento não é do século XXI. Jeremias escreveu por volta do quinto, sexto século antes de Cristo. E quando ele chamava a atenção do povo, olha o que o povo falava. Não fiz nada de errado. Certamente Deus não está irado comigo. Jeremias 2,35. Você já escutou alguma coisa assim? Né? Parece que Jeremias está escrevendo hoje, né? Porque ele falava, você está errado, você está se desviando. Não fiz nada de errado, não. Deus não está triste comigo. Não, ou assim também, né, pastor? Mas Deus não deu livre-arbítrio? Então, posso fazer. Posso fazer. Até os 5 minutos, como diz, né? Até o último minuto tá valendo tudo, né? Aí, se acontecer dele se converter com Deus, glória a Deus. Mas se não, só que você não pode esperar o último minuto da sua vida. A gente não sabe nem qual que é o último segundo, né? Exatamente. Não é? Não, eu vou esperar no último momento, eu me converto. Pumba, eu caio aqui, morri, não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Quer dizer, é esquisito, é muito difícil isso mesmo. Por quê? Porque o povo ele estava se relacionando com esses deuses e falsos deuses, com um relacionamento diferente que não tinha grande comprometimento e atendia a necessidade. Era um deus da carne, era uma prostituição espiritual e física, era comida e bebida, quer dizer, não tinha nenhum sacrifício. Era muito mais fácil. Né? Por isso, eles achavam que eles não estavam fazendo nada de errado. A lei de Deus não impedia aquilo. Eu não vejo problema nisso. Essa era a vida, esse era o problema, essa era a dificuldade que ele encontrava. Né? Dúvida? Tranquilo? Naquela época, o povo passou por uma dificuldade grande e um afastamento grande. O templo foi destruído, foi abandonado. O templo era um lugar muito bonito. Né? Na época de Jesus, por exemplo, o templo ele era feito de mármore branco, a parte de cima era coberta com ouro, né, com folhas de ouro. Havia uma grande porta na frente de mais 9 metros, de ouro. Né? As calçadas eram mármore branco, então o sol batia e refletia, era um lugar bonito de se ver aos olhos. Naquela época, quando eles estavam restaurando o templo depois da destruição, as pessoas estavam muito preocupadas em restaurar o templo fisicamente. No português atual, vivendo nos dias de hoje, eles estavam preocupados em pintar a igreja, ligar o ventilador, trocar o lustre, mexer no microfone, mas eles não estavam preocupados com o comportamento. Eles estavam preocupados... Oi. Não me diz que isso está acontecendo hoje também, por favor. Não está não. Por favor. Não. Gente, aí nós estamos lá em Jeremias, 600 antes de Cristo. Nossa. Vai mudar, hoje, né? Hoje não. Você está confundindo as bolas. Não acontece isso, não. Misericórdia. E aí, olha o que ele falava. Ele estava mais preocupado com o comportamento que ia garantir a aliança entre Deus e o seu povo. Esses são os versículos que a gente pode ver isso. Né? Jeremias achava, ou pregava, que muito mais do que preservar, do que consertar, do que deixar o templo bonito, era o comportamento. Não adiantava você deixar um templo bonito, apresentável, e realmente ele era bonito, se as pessoas não agiam de acordo com a lei de Deus. Então, Jeremias combatia não o templo, mas o comportamento. Esse comportamento que era idólatra, esse comportamento que era atrás do dinheiro, esse comportamento humano que colocava um fardo pesado de tributo em cima das pessoas,
O comportamento humano, que não tinha amor ao próximo, não tinha aquele relacionamento, que cada um estava olhando só para si, para as suas necessidades. Quando a gente começar a ler o livro de Jeremias, a gente vai ver que as pessoas estavam olhando mais cada um para o seu lado e menos para Deus. Então, esse é o pano que a gente vai entender. Esse é o desenho do que está acontecendo. Tranquilo? Dúvida? Que o Senhor possa nos dar um coração como o de Jeremias, que se compadecia da situação do povo e não desanimava, mesmo tendo lutado por 40 anos em um ministério que pouco resultado viu. A intenção aqui hoje, nessa nossa primeiro encontro, foi mostrar o que Jeremias enfrentou e como ele estava vendo a situação. Você tinha uma nação oprimida, com escolhas políticas erradas. Ora eles se aliavam com o Egito, ora se aliava com a Síria e perdia para a Babilônia. E você tinha uma nação que tinha deuses diversos por causa da mistura com o povo da terra. Eles se deixaram contaminar. Isso aí ao longo de anos, não foi de uma semana ou de outra, mas eles deixaram se contaminar. Porque naquela época tinha uma coisa interessante, né? Ainda existe isso nos dias de hoje, mas naquela época era pior. Para a pessoa garantir a segurança ou para evitar problemas com outras nações, o que acontecia? O filho, a filha do rei, casava com o filho com uma filha de um rei de outra nação. Porque aí eles iam fazer parte de uma mesma família e não ia ter, então, problemas políticos. Então, existia esse tipo de relacionamento. De uma casa real casar com outra casa real e você fazia um vínculo. Até isso aí é bonito, é lindo de se ver, é bonito falar, é extremamente lógico. Só que junto com o marido ou junto com a esposa vem um pacote cultural. Então aquele marido ou aquela esposa vai vir com os costumes que ele tinha, com os deuses que ele tinha, com o comportamento que ele tinha. Ao longo dos anos, isso foi entrando no povo de Israel e foi mudando e distanciando de Deus. Nada de uma hora para outra, tudo construído aos poucos. É um pequeno sacrifício, é uma pequena oferenda, é uma pequena adoração, é determinada roupa, é determinado alimento, que vai desviando o povo, chegando ao ponto de determinada época de, no meio da cidade, ter altares destinados à adoração de Baal. Então, essa aliança política que eles fizeram durante os anos fez esquecer de Deus. Por isso a gente vai ver vários momentos que Jeremias fala o seguinte: lembra do que aconteceu lá no Êxodo? Lembra como ele nos tirou do Egito? Lembra como nos guiou no deserto? Lembra o que ele fez no deserto? Porque no deserto eles não podiam plantar. Deserto eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar parados. Porque se ele planta alguma coisa que vai dar fruto daqui a um ano, e se a nuvem levantar do templo e sair amanhã, quem vai colher? Então eles não podiam plantar. Não tinha água suficiente para plantar. Eles não sabiam quanto tempo ia ficar. Então eles dependiam totalmente de Deus. Por isso é que ele fala: olha o deserto, olha o que vocês viveram, olha o que vocês tiveram. Não precisa de aliança. Aliança é com Deus, e não com o povo ou o poderio da terra. Diante disso, ele não era benquisto. Porque o que o povo via era uma nação forte, aliada a eles, que então, em princípio, eles não iriam ter problema, e o povo estava vivendo, o povo estava tendo um problema de seca, um problema de comida, faz parte da vida, é natural, não é problema de afastamento de Deus. E Jeremias estava combatendo esse comportamento. Daí é que ele era um profeta chorão, profeta de lágrimas. Dúvida? Pergunta? O que nós vamos fazer na semana que vem? Nós vamos pegar o livro e aí nós vamos separá-lo, né? Nós vamos separar em dois pedaços.
que Deus está falando e o que o povo está fazendo. O que Deus falou e o que o povo disse, e o que o povo fez. Porque aí a gente vai saber, entender por que o livro foi escrito. Hoje a gente já sabe que o povo estava distante. Hoje a gente já sabe que eles não aceitavam o que o profeta falava, porque para eles estavam vendo uma situação boa. Hoje a gente já sabe que eles também não queriam voltar, porque eles achavam que não precisavam. E aí nós vamos fechar as duas coisas. Tá certo? Dúvida? Legal. Paulinho, olha para a gente, meu querido. Porque aí a gente pode... Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Ora agradecendo. Na realidade, o que nós estamos vendo aqui de Jeremias não muda mesmo no dia de hoje. O que Jeremias estava tentando fazer, além de impostos altos, falta de alimento e tudo o que estava acontecendo, não muda nos nossos dias. De doenças, pestes, te tira você do centro. O que você comprava 1,5 kg de um contrafilé, que você comprava uma peça inteira, R$ 70, hoje é 1,5 kg de um contrafilé. Entendeu? Isso está faltando na mesa, você vê seus filhos passando, então doenças, a gente vê entes queridos nossos se partindo devido a dessa Covid. Isso te acaba colocando a tua mente voltada nos seus problemas e deixando o amor de Deus ao lado. O que Jeremias está fazendo é o que nossa igreja hoje faz, os pastores e os presbíteros fazem. É trazer de volta novamente o amor no coração. E a gente pode ver que nós temos um Salvador, alguém que está sempre conosco, que está com tudo que está passando, mas ele está do nosso lado, entendeu? É isso que Jeremias tentava passar. O que muitas coisas acontecem ainda no dia de hoje, que as pessoas voltam naquele tempo do Egito. Eles falam assim, quando eu era naquela época eu não sofria tanto. Se lembra? Isso daí se vinha mais ou menos também além de trono, porque foi como o pastor Fernando falou, que eram acertos de reis fazendo. Nós vimos muito bem isso daí que aconteceu com Salomão, a quantidade de mulheres, o templos de outros deuses que ele mesmo fez, tá? Isso daí acaba, querendo ou não, influenciando o povo, porque vai trazendo um espelho, em vez dele se espelhar. O que acontecia com Davi, onde que o povo se espelhava no Davi, de um homem segundo o coração de Deus, onde dançava quando a arca chegou, entendeu? Se demonstrava totalmente devotado ao Senhor. Uma parte de Salomão não foi. Uma parte de Salomão, mesmo ele sendo rei e estando à frente de um povo adorador a Deus, o dele estava voltando para as esposas dele, os costumes das esposas de Salomão. E nós vimos isso no dia de hoje, né? Em questão dos judeus não se relacionarem com os samaritanos, era por causa disso. Muitos que voltavam da Babilônia, não aqui no tempo de Jeremias, porque aqui foi quando eles foram para lá, né, cativos, mas aqueles que depois, quando ficaram lá e voltaram, não se misturavam, porque os próprios judeus não queriam, porque eles eram casados com outras mulheres de outros países, trazendo a cultura de outros países. E então eles se localizavam ali em Samaria, por isso que os judeus ainda não gostavam dos samaritanos, porque era uma mistura. Eram muitos judeus ali que eram judeus, mas eram tudo misturados, né? E trazendo para o nosso dia de hoje. Isso daqui que Jeremias vive é o nosso dia atual. O sofrimento dele é muitas vezes o nosso sofrimento também, porque a gente começa a ver, assim, eu tinha mandado até para o pastor Luiz André, eu falei o profeta chorão, porque ele se compadecia de outras pessoas, você está vendo outras pessoas, a catástrofe que vai acontecer com ela, você fala e a pessoa não te escuta. Às vezes, eu falo assim, que às vezes isso acontece até dentro da nossa casa, mas quando eu falo da nossa casa, é da nossa família, tá? Não em questão da minha esposa ou da minha filha, mas em si, nossa família, meus irmãos, meus primos, você vê umas coisas, você começa a comentar, você vai falar de Deus, eles falam, eu creio em Deus, eu sei que tudo, mas e a coisa vai. Então se vê nitidamente o que Jeremias estava se passando com ele, é o que se passa no coração dos pastores e dos presbíteros, que falam assim, poxa,
Vamos voltar mais ao Senhor. É Ele que nos resgata, é Ele que nos segura. Sem Ele nós não somos nada. Entendeu? Muito pelo contrário. É indo para o abismo. Então nós dependemos totalmente do Senhor. Era isso que Jeremias queria passar. Se for isso aí, estou certo, pastor? Se eu estiver errado... Não, você está certo. Inclusive, aquela ida para a Babilônia que você falou é quando Daniel vai também, né? Exatamente. Daniel para lá. Mas tudo isso só acontece porque o povo está distante de Deus. É verdade. Né? É verdade. Ao se distanciar de Deus, eu lembrei agora quando eles pediram Saul como rei, não era vontade. Não era vontade de Deus, mas já que vocês querem, não era vontade de Deus. Vocês querem ficar igual ao povo que está ao seu redor. Então, toda vez que o povo de Deus... Jugo. Exatamente. Toda vez que o povo de Deus tenta se comparar com o povo do mundo, tenta andar como o povo do mundo, ele se dá mal. Ele se dá mal. Então, por isso é que em Romanos fala, não vos conformeis com esse mundo. Quer dizer, não toma forma desse mundo, não faz o que o mundo está falando, não faz o que o mundo orienta. Então, para nós, mas, pastor, que acreditamos, não tem saída. Fala. Mas, pastor, mesmo que nós estamos assim, ó, vigiando e tudo mais, mas quantas vezes nós também não caímos em algum erro, em alguma forma, ou do pensar, ou de repente não agir, sem querer, a gente fala assim, pô, isso está moldado pelo mundo. Sim. Sim, o nosso... Não há um justo sequer, né? Nós não somos justos, longe disso, né? Nós somos pecadores e grandes pecadores. Nós somos defensores do que nós achamos que é o certo. Exatamente. Daquilo que Paulo falava. Você coloca de Jeremias, até quando Paulo estava fundando as igrejas e ministrando o amor de Cristo, e Paulo falava muito claro, aquilo que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu acabo fazendo. Exatamente. Né? Nós vivemos praticamente na graça do Senhor e temos que buscar Ele sim, o amor dEle, buscando a perfeição. Exatamente. Amém. Posso orar? Pode orar, por favor. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Ou podemos orar e encerrar? Então vamos lá, Paulinho, vamos lá. Amém. Ó nosso Deus, ó nosso Pai, Pai querido, meu Pai amado, Senhor, nós te louvamos pelo dia de hoje, Senhor, nós te louvamos pela aula ministrada pelo seu filho, Senhor amado. Eu peço a Ti, ó Senhor, abençoe o Fernando, abençoe sua casa, meu Pai amado. Dê para ele a sabedoria, a capacitação, para que possa trazer mais dessa palavra de Jeremias sobre as nossas vidas, meu Pai, nessas aulas que nós estamos tendo, meu Pai. Desperta nossos corações também, Senhor. Tira todos os tampões do nosso ouvido, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e que venha cair no nosso coração, Senhor, tá? Como uma terra boa, terra fértil, Senhor, que venhamos poder dar o fruto no seu devido tempo, meu Pai querido. Cuida de cada família aqui, cada lar aqui representado que assistiu a tua aula, Senhor, esteja com eles, meu Pai amado. Guarda-nos, Senhor amado, até a próxima aula, Senhor, esteja conosco, Senhor. Assim eu te peço, meu Pai, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Amém. Boa semana. Deus Semana que abençoe. vem, mesmo horário, nós estamos de volta. Deus abençoe você. Até Deus mais. abençoe, gente. Tchau.